Então, nessa aula eu vou falar sobre o Kanban, que é um método muito utilizado, né, no desenvolvimento. Na aula passada eu falei sobre o Lean, nessa aula eu vou falar sobre o Kanban, que é mais ou menos uma complementação do Lean, ou um recurso que utiliza os conceitos do Lean, certo? E ele é um recurso muito importante no desenvolvimento, certo? A gente tinha lá, como eu falei, o Scrum e o XP, ela gerenciando a forma de desenvolvimento e as cerimônias. E a gente tem agora o Kanban, permitindo que os usuários consigam organizar o seu trabalho, tá? Então o Kanban ele surgiu, assim como o Lean, nas fábricas da Toyota. Não sei se surgiu lá, mas era utilizado lá, tá? A palavra Kanban, se eu não me engano, significa alguma coisa relacionada à etiqueta ou como se fosse cartões, né? Que são colocados num quadro, certo? Que são com informações sobre o trabalho. Então lá na fábrica da Toyota, os trabalhadores eles se organizavam por meio desses cartões, certo? Que eram colocados dentro num quadro. Então o Kanban não é o quadro, sim, mas sim o cartão, tá? Então essa é a ideia do Kanban, né? Permitir que as pessoas se auto-organizem. Eu acho que muita gente já conhece, né, o Kanban em si, que ele é aquele quadro que tem aquele formato, né, que geralmente é dividido em três colunas, né, onde a gente tem o to do, né, to do, doing e done, certo? Que é a fazer, fazendo e feito, né? Esse é um quadro muito comum, mas ele não é de longe a única forma de se fazer, tá? E aí a gente vai vendo aos poucos que o Kanban, na verdade, ele tem muito mais recursos do que o que a gente efetivamente vê. E como ele ajuda as equipes a se organizarem. Então, a gente vai ver, mesmo que pareça ser bobo, seja uma ideia boba, ou ele tem alguns recursos e alguns recursos que ajudam a gente, ou a equipe de desenvolvimento a tomar decisões sobre qual atividade fazer no futuro, tá? Então essa é a grande ideia do Kanban e ele é uma ferramenta muito importante e ela bem entendida e bem aplicada dentro de um processo ajuda a equipe a tomar boas decisões e permitir o fluxo contínuo de entrega de valor, tá? Então vamos começar a falar um pouco do Kanban. Então o que é o Kanban? Kanban com o K minúsculo, esse camarada aqui, então, é um sistema visual que permite a todos terem uma visão geral do andamento de todo o trabalho que foi planejado e que está sendo executado, tá? Então, geralmente é construído em um quadro branco, tá? Dividido em colunas, a fazer, fazendo e feito, com várias etiquetas fixadas, demonstrando o fluxo de trabalho. Então, cada etiqueta, ela representa uma unidade de trabalho ou uma outra unidade de trabalho, certo? Como, por exemplo, nós podemos ter no desenvolvimento de software a unidade de trabalho sendo a tarefa e uma outra unidade maior sendo uma funcionalidade que pode ser quebrada em tarefas, tá? O Kanban com o K maiúsculo, por outro lado, ele é um método, tá? Então, ele faz uso do Kanban com K minúsculo, mas ele é como se fosse uma metodologia que permite à equipe identificar gargalos e evoluir seu próprio processo, tá? Então, o Kanban em si, ele não define uma regra de como deve ser construído o quadro, mas o que ele diz e que a gente vai ver, que ele prega, é que a equipe consiga definir seu próprio quadro. E esse quadro ele deve ser desenhado seguindo o processo que a própria equipe já faz. Então ele não diz assim, ó, faça desse jeito. Ele diz assim, ó, desenhe da forma como você já faz e você vai entender que utilizando meus princípios, você vai conseguir melhorar esse seu processo, tá? Visualizando o que é que tem de errado e quais são os gargalos do processo, tá? Então ele possui alguns artifícios que a gente vai ver que a princípio são bem bobos, mas que fazem toda a diferença, tá? E ele não propõe nenhum processo específico, certo? Ou processo ou um formato específico de quadro, tá? Então pega que o trabalho deva ser modelado da forma como a equipe opera, tá? O objetivo principal do Kanban é permitir que o processo de trabalho evolua de forma sustentável. Então, à medida que a equipe vai tomando conhecimento dos problemas e dos gargalos, ela pode ir melhorando aos poucos, tá? Então, ela prega até o seguinte: no momento que você está desenvolvendo o quadro, tá, visual, você pode chegar e pensar assim, ó, eu sei que aqui vai vir um gargalo, então eu vou tirar essa parte aqui e já vou remover. Só que isso não funciona. O que ele prega é, deixa o gargalo que você sabe, porque qualquer tentativa que você faça de tentar fazer com que as coisas andem à força
poderá gerar resistência dentro da equipe. Então é muito melhor que a equipe veja o gargalo funcionando, entenda que aquele gargalo está atrapalhando eles e eles, em comum acordo, removam aquele gargalo, tá? Então essa é uma ideia muito importante por trás do Kanban, tá? Então, o Kanban ele pode ser utilizado em qualquer equipe de produção, certo? Ou que a gente tem um fluxo de trabalho que vai gerar algum tipo de valor, ou vai gerar um valor, certo? E a equipe de software, o desenvolvimento de software é justamente isso, né? Ele prega a ideia de você poder quebrar essa tarefa em vários incrementos menores, tá? Que ao final vai gerar esse valor pela soma desses incrementos, tá? Então, é importante que a gente consiga definir o processo por meio de um fluxo, que embora a gente não vá seguir esse fluxo como a definição de um processo em que a gente tem etapas e que uma etapa só começa depois da outra, a gente viu que isso no Lean não funciona, que a gente tem que dosar, né, a forma correta de seguir o fluxo para obter a maior eficiência, tá? Mas aí a gente tem que ter no quadro uma forma de detalhar esse fluxo, tá? Então o detalhamento do fluxo ajuda a se ter, né, aqui eu devia ter a se ter uma melhor visualização do trabalho realizado. A ideia é que a gente consiga ver todo o trabalho que está sendo feito, tá, em um quadro visual, uma forma visual. Embora a gente tenha sistemas que façam isso, como o Trello, é importante que a equipe ela tenha o quadro, um papelão ou uma cartolina, qualquer coisa, o ideal é que seja um quadro, certo? É bem definido, bem desenhado, certo? Com todos os recursos que possa se utilizar no Kanban, tá? Então, para adotar o Kanban, é preciso que o trabalho seja feito por meio de pequenos incrementos, tá? E que a gente possa definir esse fluxo, ok? E o detalhamento dos fluxos ajuda a identificar os gargalos. Então, se a gente não detalha fluxo, como acontece no quadro Kanban normal que se usa, que é o To Do, Doing e o Done, se a gente não tem um fluxo mais detalhado ali, a gente não consegue identificar exatamente onde o gargalo existe, tá? E é por isso que eles pregam que é muito importante que se tenha um bom detalhamento na hora de se definir um quadro Kanban, ok? Então, a identificação do gargalo ajuda a equipe a entender o problema e a mudar o pensamento e a cultura organizacional. Então, é justamente isso. Quando a gente tem uma forma de entender exatamente onde o gargalo está, a equipe pode já começar a perceber isso e começar a conversar de como é que a gente vai remover aquele impedimento, tá? Então, perceba que essa abordagem de visualização de fluxo e detecção de gargalos ajuda a própria equipe a evoluir, certo? Então, se alguém tentar impor a mudança para remover os problemas, as pessoas resistirão. Então, não importa, não adianta você chegar lá e dizer, ó, eu vou remover esse processo aqui porque ele é um gargalo. Você pode tentar fazer as pessoas entenderem, mas possivelmente vai gerar alguma resistência. Então, quando você efetivamente mostra para a equipe, quando ela trabalhando e vendo aquele gargalo naquele ponto específico, a equipe vai estar mais propensa a identificar o problema, entender aquele problema e resolver o problema para que aquilo não ocorra mais, tá? Então, é isso que o Kanban prega, ok? Então, a gente já sabe, né, que o Kanban ele faz uso de uma representação visual. Então, quando o trabalho está exposto, é mais fácil para a equipe tomar decisões que priorizem o bom andamento do fluxo. Então, uma das vantagens do Kanban é que a gente tem o mapa do trabalho todo, como ele é feito, quem está pegando qual tarefa já está pronta, qual tarefa precisa ser feita. Isso, a princípio, quando bem organizado, quando bem feito, e quando bem desenhado, de acordo com o nosso processo, ajuda a equipe a entender qual o próximo passo do seu trabalho, certo? E se a gente puxa, tem aquela ideia do sistema puxado bem na cabeça, e com alguns recursos do Kanban facilita muito na hora de fazer esse fluxo andar, né? Porque senão o que acontece é que as pessoas vão pegando tarefas, jogando no fazendo e botando no feito e aí não fez nada. Vai jogando, jogando e às vezes você vai acumulando certo tipo de tarefa no feito, sendo que outros tipos de tarefa ainda não estão concluídas, certo? E aí a gente vai acumulando tarefas e não desenvolve o que precisa ser desenvolvido e aí vira uma bagunça. Então às vezes não adianta tanto. Tá? Então, ter uma representação bem feita, que mostra à equipe como ela pode tomar decisões, é muito importante na hora do desenvolvimento, na criação do Kanban. Tá? Então, comumente, os elementos expostos que representam as unidades de trabalho são por meio de cartões ou adesivos grudados, né? Na parede ou no quadro. Então, geralmente, são aqueles post-its que a gente vê, né?
diferentes cores, né? As cores são muito importantes, falar um pouco sobre isso. E cartões, podem ser cartões adesivos ou qualquer outra coisa que possa ser colocado na parede, tá? Então essa representação forma um mapa de trabalho, onde a gente vê o que cada pessoa está fazendo, e ela tem que ser de fácil acesso para que todos consigam ver e para que todos consigam fazer modificações nele de acordo com o seu próprio trabalho, tá? Então, uma boa diversidade de tipos de cartões, bem como as cores, ajuda na representação do fluxo de trabalho. Então, é preciso definir as áreas nos quadros visuais que façam sentido à representação do trabalho, certo? Embora a gente tenha a ideia de que, muitas vezes, muitos quadros Kanban, ele tem até mais colunas, né? 5, 6 colunas, 4 colunas. Nada impede que nós possamos criar, no meio dessas colunas, representações horizontais, tá? Criando células, que não precisam também ser uniformes, não precisa ser células que peguem todas as colunas. Às vezes a gente pode pegar um pedaço aqui que possa representar algo como a parte da realização da tarefa, certo? E aí aqui a gente não teria colunas, ó. Então aqui eu poderia tirar as colunas, eu acabei tirando tudo. Mas essa é a ideia. Aqui a gente não teria essas linhas dividindo as colunas, tá? Então, é importante que se perceba que não existe essa ideia fixa de que o Kanban tem que ser daquele jeito. Nós podemos fazer modificações para poder abraçar a forma como o nosso trabalho é feito. Então, essa é a parte mais importante que se tem que entender do Kanban, certo? Inclusive que a gente pode também definir linhas, definir outros pedaços dentro de uma célula dessas e assim por diante. Vai depender do nosso trabalho, tá? De como o ideal é que a gente tente representar da melhor forma possível a forma que a gente faz, tá? Então, uma vez desenhado o modelo de fluxo de trabalho em um quadro, é importante se estabelecer os tipos de demandas e o que os elementos de trabalho possuem, tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode definir. Por exemplo, qual a granularidade do nosso trabalho? Como eu falei há uns slides atrás, nós podemos ter, por exemplo, esses 3 elementos aqui, ó. Releases, cadê? Eu botei aqui, release, funcionalidade e tarefa, certo? Por exemplo, as releases contêm muitas funcionalidades e as funcionalidades contêm muitas tarefas. Essas tarefas podem ser de diferentes tipos. Por que é importante fazer isso? Porque nós podemos pegar e utilizar elementos diferentes para representar esses caras. Por exemplo, eu posso utilizar um cartão maior ou um post-it maior para representar as releases. Posso pegar um cartão de tamanho médio para representar as funcionalidades e posso pegar um cartão menor para as atividades, certo? Cada funcionalidade é composta por várias funcionalidades, cada funcionalidade composta por várias atividades, cada release composta por várias funcionalidades, tá? Aqui, ó, nós podemos definir cores para os diferentes tipos de elementos. E quem é que define isso? Quem define isso, na verdade, é a equipe. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Pode ser assim, vai ser do jeito que vocês quiserem, certo? Do jeito que a equipe definir. Eu posso, por exemplo, utilizar cores para representar esses caras, as releases, funcionalidades e atividades, tá? Mas vamos a um exemplo aqui. Digamos que eu tenha lá atividades. Algumas atividades podem ser mais demoradas, algumas atividades podem ser mais curtas em termos de tempo. Então eu posso, por exemplo, utilizar a cor vermelha nos post-its menores para definir funcionalidades que têm mais tempo, certo? Demandam mais tempo. E os post-its amarelos, menos tempo, ok? Então isso é uma coisa que nós podemos acordar. Podemos acordar funcionalidades vermelhas, elas são funcionalidades de prioridade maior, certo? Funcionalidades com post-its azuis com prioridade menor e assim por diante. E aí a gente vai definir. Quem define isso é a equipe. Quem define isso, no decorrer do trabalho, a equipe pode ir vendo esses problemas e poder ir ajustando essas coisas. O importante é que essas representações sejam de entendimento comum da equipe, para que a equipe consiga rapidamente identificar o que significa um post-it menor azul, o que significa um post-it maior vermelho e assim por diante. Tá? E aí a gente tem vários outros exemplos que pode dar. Por exemplo, atividades elas podem ser quebradas em atividades de teste, atividades de banco de dados, atividade de desenvolvimento de front-end, de back-end, e a gente pode separar isso por cores. A gente pode tentar, digamos assim, as de front-end eu vou colar o post-it dessa forma aqui, certo? Na forma de deitada, né? Na forma de um losango. Isso pode funcionar também. Tudo isso vai depender da equipe, da forma como ele vai querer representar cada coisa, para que a gente consiga ter uma visualização do trabalho da melhor forma possível. É claro que às vezes, utilizar muitas cores pode deixar a coisa muito bagunçada. Isso aí acaba virando um problema.
É por isso que todos esses elementos eles devem ser introduzidos à medida que a equipe vai evoluindo, certo? Então isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Eu só vou adotar uma nova terminologia ou um novo modelo aqui de cor, por exemplo, à medida que eu for vendo a necessidade de se utilizar esse tipo de recurso, tá? Então, ó, podemos também utilizar diferentes cores para representar níveis de prioridades e dificuldade técnicas e assim por diante, ou usar cores para definir determinados tipos de funcionalidade ou determinado tipo de tarefa, como eu falei, que pode ser teste, pode ser banco de dados e assim por diante. Cartões, e aqui a gente tem os exemplos, né? Cartões médios e vermelhos representam funcionalidades com maior prioridade para o cliente. Cartões de menor tamanho e amarelos podem representar tarefas com dificuldade média ou que demandem um tempo X e assim por diante, tá? Então, é importante se ver que não é só a questão de você ter 3 linhas e cartões com palavras dentro. A cor de cartão, formato de cartão, a gente pode ter, por exemplo, imagina que eu possa ter um cartão triangular, vai lá, sei lá, vai que exista. E aqui esse cartão triangular possa representar uma coisa também, com diferentes formatos geométricos, tá? Então tudo isso é muito importante, ajuda muito para uma equipe que já tem essa experiência, que está evoluindo, utilizar esses recursos para poder melhorar o seu próprio trabalho, tá? Então isso é uma ideia muito interessante que também vem junto com o Kanban, certo? Com essa metodologia, tá? Então, embora o uso de cartões adesivos seja muito comum, isso não significa que estes sejam os únicos recursos utilizados, tá? Então, qualquer elemento visual que auxilie na representação das demandas pode ser usado. Então, a gente pode até utilizar imãs, cartões imantados, imã de geladeira, aí também não, né? Mas aí pode utilizar aquilo que a criatividade nos permitir pensar, tá? Então, mas lembre-se que o importante é representar o fluxo de trabalho com elementos que enriqueçam o modelo visual. Não criar um quadro poluído com elementos que não façam sentido. Então, às vezes eu não posso... às vezes a gente pode querer dividir funcionalidades que são muito parecidas, né? E acaba criando vários elementos e acaba tornando o quadro muito poluído. Então, isso também não é uma coisa boa. A gente tem que fazer com que o quadro flua. Flua com o processo que a gente desenvolva, certo? E o processo que a gente está melhorando. Mas a gente também não vai poluir a coisa, tá? Então, embora o Kanban pregue que o fluxo de trabalho seja desenhado em um quadro, isso não significa que o trabalho deverá ser realizado no formato de um processo, tá? Então é assim, não significa que a gente definiu um quadro, tá? Digamos assim, e aí cada um pega a sua atividade e essa pessoa que está responsável por atividade nesse ponto vai estar responsável por atividade nesse ponto. Não. Aqui a gente não diz, aqui a gente vai modelar o fluxo de trabalho, das atividades. E as pessoas elas podem simplesmente sair de um ponto que ela está, terminar um ponto aqui e simplesmente pegar uma demanda que está aqui, certo? Então não existe esse fluxo para a pessoa. O trabalhador ele vai entender o problema, ele vai olhar o trabalho como um todo e tomar a decisão daquilo que é melhor. Ou seja, a próxima atividade dele vai maximizar o processo de transformar esses elementos no valor, certo? Final. Então, como o trabalho está exposto em um modelo visual, fica mais fácil que equipes auto-organizáveis consigam identificar a próxima atividade para fazer o fluxo andar, certo? Então, não significa que ele é responsável por aquela atividade do início ao fim. Ele pode terminar uma atividade e pular para a atividade de outra pessoa que está enrolada em outra demanda, certo? E fazendo isso, ele faz o fluxo andar, ele não fica parado só naquelas atividades que ele está acostumado. Não é como um processo que a gente tem lá, como se a gente tivesse lá um diagrama de atividades, né? Em que ele faz essa atividade, depois faz essa atividade, depois faz obrigatoriamente, ou que ele é especialista nessa atividade, todo elemento que chega aqui é ele que é o responsável por fazer e passar essa demanda para frente, certo? Então isso não existe no Kanban. A ideia do Kanban é que o funcionário ou o trabalhador ou o colaborador, ele vai estar responsável por qualquer atividade. A responsabilidade, na verdade, dele é fazer o fluxo caminhar, certo? Então, o Kanban encoraja as pessoas a tomarem a melhor decisão para fazer com que o fluxo siga de forma sustentável. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um modelo Kanban.
Eu gostei muito desse exemplo porque ele foge muito daquela realidade que a gente tem do Kanban com três, do modelo do quadro Kanban com três colunas, tá? Veja que aqui ele tem várias colunas, inclusive tem linhas horizontais, tá? Em determinados pontos, e linhas que nem são simétricas, como essas linhas aqui, certo? Como essas células aqui, tá? Que nem tem aquela simetria, né? Que você vê que a linha aqui ela é um pouco mais abaixo, certo? Porque ela tem a sua representação. Então, esse modelo ele foi tirado do livro do Prikladnik, do Willy e do Milani, que é esse livro aqui, Métodos Ágeis para o Desenvolvimento de Software, que é um livro que eu aconselho muito. E eu gostei desse modelo porque ele foge muito, e ele nem representa um modelo que é ideal de desenvolvimento, né? E nem representa um modelo que é muito ruim. Simplesmente um modelo fictício, né? De uma empresa fictícia que ele chama lá, de lá no livro, que aqui eu gostaria de chamar ele como a nossa empresa favorita, que é a Dev Chaotix, certo? Dev Chaotix. Então isso aqui seria, se a gente fosse fazer a brincadeira, né? Seria um exemplo de como a Dev Chaotix funciona, certo? Então veja aqui que a gente tem o nosso sistema representado em releases, tá? Que aqui são as releases que a gente vai desenvolver. Os cartões maiores são as funcionalidades. Esses cartões amarelos aqui são as releases, no caso, tá? Aqui esses cartões verdes são as funcionalidades e essas aqui são as tarefas. É claro que a gente poderia quebrar isso em mais para fazer um exemplo maior. Por exemplo, as tarefas você poderia quebrar, como eu falei, em tarefas de banco, em tarefas de teste, em tarefas de back-end, de front-end e assim por diante. Mas assim tá bom, do jeito que tá, certo? Tá, na verdade tá perfeito assim, porque nos permite ter uma representação sem ter muita poluição, tá? Deixa eu só escrever aqui o Chaotix. Tá assim, ó. Chaotix. Ainda tá ruim, vai ficar assim mesmo. Então, assim, esse modelo ele nos dá uma representação boa, de uma representação que foge do comum, certo? Veja que aqui a gente tem o planejando em andamento e feito na horizontal, ó, na horizontal, em vez de ter na vertical. E o que a gente tem na vertical, nessa parte do desenvolvimento, é a parte de em desenvolvimento, em inspeção, em avaliação e em homologação, certo? Esses camaradas aqui são os avatares que representam as pessoas que efetivamente estão fazendo, ok? Então vamos pegar esse momento aqui do desenvolvimento. Veja que aqui qualquer funcionário pode olhar e visualizar o que a gente já tem. Veja só, a gente tem aqui a release 1.3 sendo feita, certo? Tá aqui, por que não está funcionando? Porque eu desliguei. Na verdade a bateria acabou. Aqui a gente tem a release 1.3 em andamento, certo? A gente já tem algumas funcionalidades prontas para a homologação. A gente tem algumas funcionalidades aqui nessa área que a gente quer chamada de buffer, certo? Eu vou escrever não porque vai sair feio. Essa região aqui é chamada de buffer, onde ficam armazenadas as coisas que já foram feitas. A gente tem funcionários desenvolvendo, né, fazendo a parte de desenvolvimento. Esse funcionário aqui, ó, já está bem próximo de encher a parte dele, certo? Com as funcionalidades que ele já desenvolveu. E a gente tem um funcionário aqui trabalhando na avaliação de uma funcionalidade. A gente tem muitas funcionalidades aqui já avaliadas, prontas para entrarem no processo de homologação, tá? E assim por diante. Então veja que a gente tem um processo bem complexo aqui, tá? De desenvolvimento. E é uma coisa bem interessante da gente notar o seguinte, ó. Como é que, nesse momento que está aqui, sem a gente ter nenhum recurso a mais do Kanban, como é que um funcionário poderia tratar a próxima funcionalidade que ele vai trabalhar? Vamos pensar nesse camarada aqui, ó. Esse camarada, ele está desenvolvendo uma funcionalidade, certo? Quando ele terminar essa funcionalidade, ela vai vir para cá, no feito, tá? E aí ele pode pegar outra funcionalidade que ele designou para ele, certo? E aí fazer mais uma e aqui deixar uma funcionalidade a mais, tá? Ele pode, ao terminar, para fazer o trabalho andar, já que tem muita funcionalidade que não foi avaliada, ele pode simplesmente vir aqui, pegar uma dessas funcionalidades, jogar em inspeção e começar o trabalho, certo? Inspecionar, planejar, né? Fazer e depois jogar a inspeção para o buffer, certo? Para desafogar esse gargalo aqui, ó. Ou ele pode simplesmente ajudar esse camarada aqui, porque a gente está vendo que ele está numa atividade que pode ser muito complexa ou que ele ainda esteja aprendendo. Então, por isso que ele não tem nenhuma funcionalidade feita aqui. Ou ele está aprendendo, ou é uma demanda que ele nunca pegou, está aprendendo uma demanda nova.
e por isso ele está demorando, ou é muito difícil, então esse camarada ele pode simplesmente auxiliar. Esse aqui pode auxiliar esse daqui, certo? A cumprir a tarefa dele. Então veja que nesse cenário a gente já tem uma ideia boa de como o trabalhador ele pode tomar a decisão da próxima atividade dele, certo? Para que ele possa fazer o fluxo andar. Então essa é a ideia básica de como o sistema Kanban funciona. Poder visualizar o trabalho que é feito como um todo e poder, a partir daí, tomar decisões para fazer com que o fluxo ande, certo? Porque se a gente for deixar aqui, ó, ele vai pegar a funcionalidade, certo? Esse funcionário aqui vai pegar as funcionalidades, vai desenvolvendo, vai enchendo isso aqui e o resto do fluxo não anda, porque ele vai dar prioridade ao desenvolvimento, se ele for um cara de desenvolvimento. Mas se ele está olhando esse quadro aqui, ele pode verificar quais são os pontos que estão precisando de ajuda e decidir fazer com que as coisas fluam. Então, esse exemplo é um exemplo bom, tá? Repito, não é porque eu estou dando esse exemplo que você vai utilizar isso na sua empresa. Na verdade, esse é um exemplo aqui de uma empresa que já faz desse jeito, que pode aprender, por exemplo, ó, aqui no andamento eu posso quebrar e colocar mais linhas aqui. Aqui eu vou fazer a atividade, a parte dessa atividade que confere a teste, aqui a base de dados, aqui a back-end, certo? E aí, quem decide, como é que isso aí vai ser feito, é a equipe, certo? E a equipe vai refinando esse modelo, tirando algumas linhas dessa, com o tempo. Eu vou tirar essa linha aqui, por exemplo, que dificulta a representação. Então eu posso ir tirando linhas, eu posso acrescentando linhas, posso acrescentar linhas verticais, linhas horizontais, posso acrescentar outras linhas aqui e assim por diante. Então assim, espero que tenha entendido que essa é a ideia que o Kanban prega, tá? Então, é isso aqui que o Kanban prega e que, com o tempo, a equipe, por meio dessa visualização, ela vai identificando esses gargalos e melhorando esse processo cada vez mais. Então, embora tenhamos visto, né, um quadro Kanban, um exemplo, né, um bom exemplo de como pode se construir um quadro Kanban para se representar o trabalho, tá? Existem alguns artifícios que a metodologia, o método Kanban traz, que nos auxiliam a melhorar o processo, tá? Da forma como está, o quadro Kanban, ele não é, da forma como foi apresentado até agora, o quadro Kanban ele não é bem um instrumento que vai auxiliar a equipe a detectar gargalos, tá? Mas aí existem alguns artifícios que nos ajudam quanto a isso. E o primeiro deles, e eu acho que o mais interessante e o que parece ser mais bobo, é a determinação de limites, né, no fluxo de trabalho, tá? Então, o que são esses limites? Limites, eles são... Deixa eu só colocar aqui... Limites, tá? Deixa eu botar aqui preto. Então, assim, o que são os limites? No fluxo de trabalho. É a gente poder, em determinados pontos do trabalho, nos buffers e nos lugares onde nós armazenamos trabalho, definir a quantidade de elementos que vão estar ali, certo? E a gente vai ver o quanto isso faz sentido quando a gente estiver trabalhando, eu mostrando um exemplo, tá? Então, consiste em limitar a quantidade de elementos em determinadas áreas do quadro, ok? Este artifício ajuda a equipe a dar prosseguimento às demandas e evitar que trabalhos sejam acumulados. Então, aqui a gente volta àquela questão do Lean, que é o acúmulo de trabalho, certo? Então, por exemplo, se a gente fosse lembrar lá na aula de Lean, em que a gente tinha lá o exemplo da manteiga de garrafa em top aveia, a gente tinha um processo lá que ele era um gargalo, que era a fabricação da manteiga, certo? Então, se a gente poderia fazer com que os outros processos eles continuassem enquanto a manteiga está sendo preparada, só que isso faria com que todo o fluxo de trabalho fosse acumulando e a gente ter partes sendo acumuladas para poder ser processada depois, sendo que isso é um desperdício porque todo o fluxo dependia, no caso, da preparação da manteiga, certo? Então, isso é um problema. Então, delimitar, dar limites da quantidade de elementos que podem estar em determinada área do fluxo é muito importante na hora da gente poder, principalmente, identificar gargalos e tornar o nosso trabalho mais distribuído. Senão, o que acontece é que as pessoas podem ser levadas a fazer determinada atividade e acumular essas atividades em determinados pontos e impedir nesse caso, que o fluxo continue, certo? Então, existem trabalhos que demandam mais tempo e esforço do que outros, tá?
e realizar outras demandas de forma contínua, de tal forma que essas demandas se acumulem, gera, tá? Aqui, ó, gera desperdício, tá? Então, para evitar que haja estouro desse limite, os trabalhadores terão que se mover dentro do fluxo de trabalho para poderem remover, né, os impedimentos. Então, essa é a ideia. Se a gente determina um limite, e é claro, tem que se lembrar, para que a gente consiga ter o Kanban bem implantado, é preciso que as pessoas tenham comprometimento. Se as pessoas não tiverem comprometimento, fica difícil a gente dizer a elas que elas não podem estourar o limite, ok? Então, a gente determinar um limite, as pessoas têm que acreditar nisso. Então, quando elas olham que uma determinada tarefa ela vai gerar um estouro de limite, ela caminha pelo fluxo e tenta realizar aquela atividade que libera aquele determinado ponto para que ele receba mais demandas, tá? Então, é importante que os limites sejam bem expostos dentro do quadro de trabalho. Então, todos têm que ter acesso visual a esse limite, tá? E como é que a gente define esses limites? Todo limite ele é colocado de forma empírica, não tem outra forma de fazer. Então, se eu disser a você que existe um cálculo da quantidade de elementos que podem estar em determinado elemento ou em determinada área, eu vou estar sendo muito errôneo, tá? Então, assim, quem deve definir é a equipe. E geralmente se define um limite que não condiz com a realidade. E com o tempo, esse limite ele vai se ajustando até um ponto ideal. Então, isso já é um processo de melhoria muito grande da equipe, tá? À medida que a equipe vai vendo que determinado ponto ele vai se acumulando e gerando um esforço de trabalho maior mais na frente, e se aquele limite for reduzido ou aumentado, seria melhor. Então, a equipe é quem vai ajustando essa quantidade limite de elementos em determinadas áreas, tá? Deixa eu passar aqui para o nosso exemplo. Então, a gente tem um exemplo. Esse aqui é basicamente o mesmo exemplo que a gente tinha antes, tá? Só que agora nós temos limites nessas áreas aqui, ó, tá? Então, veja que a gente tem os limites aqui, ó. Então, ó, aqui a gente só tem, por exemplo, desenvolvendo, esperando para ser desenvolvido, ou atividades ou funcionalidades que estão sendo desenvolvidas, 3 por vez, tá? Isso significa que com o tempo, os trabalhadores vão tirando essas atividades, essas funcionalidades, transformando em atividade, desenvolvendo e acumulando aqui, certo? Veja que esse camarada aqui, ele já desenvolveu 3 atividades, está desenvolvendo uma e tem mais uma para desenvolver, ok? Deixa eu só tirar tudo aqui. Esse camarada aqui está desenvolvendo uma atividade, tem mais outra para desenvolver, mas ele ainda não fez nenhuma. E esse camarada aqui, ó, ele está terminando a última atividade dele. Então, qual seria o lógico dele? Quando terminar essa atividade vem para cá, certo? E aí o que é que ele faz? Ele reempacota a atividade e joga para cá. Só que o que é que a gente tem aqui, ó? O limite de desenvolvido é 1. Tá? Então ele não pode pegar esse pacote que está aqui e jogar ele para cá. Isso faz com que ele tenha que tomar uma decisão quanto a isso. Se ele não pode fazer isso, para onde é que ele vai mover agora? Ele vai ter que pegar esse elemento e jogar para cá e começar a trabalhar nele, certo? Só que assim, se eu jogar esse elemento para cá, veja que aqui no inspecionado a gente tem 2 elementos prontos para avaliação. E aqui na avaliação, a gente tem um elemento que está sendo avaliado, mas que ele precisa ser puxado, certo? Esse elemento precisa ser puxado para a parte de avaliação, de avaliada, para que ele possa entrar em homologação, certo? E aí libera esse pedaço aqui para que uma parte uma funcionalidade dessa que está sendo inspecionada possa vir para esse ponto aqui, certo? Então veja como é feito a parte de liberação de fluxo, tá? Isso é um exemplo, claro, como eu falei para vocês, é um exemplo simples, né? Um exemplo fictício, mas que nos ajuda a entender como a limitação ela é importante. Ela faz com que, ela ajuda o trabalhador a tomar uma boa decisão sobre o trabalho que precisa ser feito, tá? A gente pode, por exemplo, ter aqui, nesse caso aqui, que só quem faz essa inspeção é o líder, certo? Então, se só o líder faz a inspeção, o que esse trabalhador pode fazer para ajudar o líder a tirar esse elemento daqui, certo? Para que ele possa finalmente finalizar isso aqui, certo? Essas atividades, tá?
E aí, se não pudesse nada ser feito, o que vai acontecer é o seguinte: esse trabalhador vai tirar esse artefato daqui, né, essa atividade daqui, ele vai começar a desenvolver, mas ele não vai conseguir terminar. Isso dá para ele uma folga, certo? Isso dá para ele uma folga, tá? De trabalho. Ele pode esperar, ele pode questionar esse fato de somente o líder ele poder fazer essa avaliação. Ele pode vir e ajudar o líder a efetivamente terminar a avaliação, pode definir, digamos que essa avaliação seja um conjunto de testes de integração, ele pode ajudar ele a criar a automação desses testes, tá? E assim por diante. O que importa é que esse trabalhador, deixa eu apagar tudo aqui, esse trabalhador que está aqui, ó, ele simplesmente ele tem que tomar uma decisão que não é só a decisão de puxar uma nova funcionalidade daqui, ó, uma nova funcionalidade ou do release corrente ou de outro release, e voltar a desenvolver e ficar acumulando funcionalidades aqui, certo? Que vai demorar um tempo depois para ser inspecionado e assim por diante. Então, isso ajuda ao trabalho ele a ser homogêneo em todo o processo, ok? Então, vê que coisa interessante. Além disso, ajuda a equipe a questionar determinados processos, como, por exemplo, o fato de uma avaliação só poder ser feita por líder. Será que eu não posso pegar um programador e fazer essa avaliação, mas em um código que outro desenvolvedor fez, certo? Então, veja como é que somente por adicionar um limite, né, nas áreas de trabalho, tanto nos buffers quanto nas áreas de desenvolvimento, certo? Somente o fato de a gente adicionar um limite ajuda o trabalhador a tomar a melhor decisão possível para fazer com que o fluxo ande. E distribui o fluxo de trabalho, como eu falei, para que esse trabalhador ele não fique só parado numa determinada atividade, e sim para que ele consiga realizar outras atividades dentro do projeto, certo? Então veja o quanto é interessante a gente ter essa limitação e quanto esse recurso do Kanban ele pode ajudar uma equipe a evoluir, ok? Então, muito se falou sobre como o Kanban funciona, muito tem se falado, né, da questão da correção de erros, mas afinal, no Kanban, o que é que se pode fazer quando se encontra um erro, efetivamente, tá? Então, assim, não existe uma forma de dizer a você como isso vai acontecer. Cada equipe, ela pode tratar esse problema de uma forma, e é claro que isso vai acontecer de acordo com a experiência de cada um, certo? Às vezes se pensa em uma forma, mas aí essa forma ela não é efetivamente boa. Com o tempo se percebe que não está boa. Então a equipe ela conversa e tenta outras alternativas, tá? Então o que é que pode acontecer? A gente tem alguns exemplos, né, do que pode acontecer. As equipes podem criar regiões separadas no quadro, né, onde elas possam colocar esses cartões, tá? Então eu posso separar, então digamos que eu tenha lá o meu quadro, e aí eu posso criar uma região específica onde eu vou colocar os cartões que deram problemas, certo? De atividades que deram problema, que foram detectados erros, tá? Posso fazer isso. Posso fazer um cartão voltar para uma posição anterior, então digamos que eu estou numa fase de teste, posso pegar o cartão. Na verdade, assim, poder você pode, porque o Kanban ele não dá regras, né? Ele dá princípios que podem ser seguidos ou não. E uma vez que você faz isso aqui, você pode estar estourando alguns dos limites que você impôs lá, certo? Geralmente não se aconselha estourar limites, mas pode ser que a equipe consiga conciliar esse tipo de atividade, de processo, e acabe se tornando até melhor para eles. A equipe consiga evoluir dessa forma, fazendo o cartão voltar, certo? Mas uma boa solução, uma boa ideia, né? É a ideia de a gente retornar lá o que o Lean dizia e fazer a história da parada de linha, certo? Então, não sei se vocês se lembram como era a questão da parada de linha lá no Scrum, ou lá no Lean, né? Na linha de montagem. Eles falavam lá que lá na Toyota, quando um problema acontecia, um funcionário ia lá e parava toda a produção. Então, quando ele parava toda a produção, ele mexia com todos os funcionários dentro da fábrica, certo? E quando ele detectava o erro, para que todos fossem lá e corrigissem aquele erro, ok? Então, o que é que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: é melhor a gente consertar o erro agora
do que esse erro ir para a produção, esse erro, vender o carro com esse erro e a gente ter que fazer um recall de milhares de unidades porque a gente não corrigiu esse erro aqui agora a tempo, certo? Então, o que é que pode se fazer, né? É possível a criação de cartões ou etiquetas com cor específica e formato também, se você desejar, ou somente cor, certo? Que pode ser inserido junto à atividade que apresentou o erro. Então, você tem uma atividade que apresentou o erro, vai lá onde o erro foi detectado no momento e coloca esse cartão lá, ou modifica o cartão. Pega aquele cartão que estava com uma cor diferente, anota as informações dele, bota aqui para demonstrar para todo mundo que aquele processo, ou aquela atividade, ela foi inserido um erro ali. Então, uma vez que isso acontece, todo o fluxo é parado, certo? Todo o fluxo da atividade ela é parado e toda a equipe se volta para resolver esse problema, tá? Isso é uma solução, né, que até o livro do Prikladnik ele fala, né, que uma solução para esse problema de erro, tá? Então, após fazer isso, a equipe precisa se mobilizar para remover o impedimento, né? Isso faz com que todos tenham conhecimento do problema no exato momento em que ele ocorre. Então, vê que coisa interessante. Quando o erro ocorre, né, se a gente for fazer de outra forma, a pessoa vai resolver o erro. Então, uma vez que o erro é resolvido, vai esperar uma próxima reunião para explicar esse erro, o que foi que aconteceu com a solução. Quando a gente tem essa ideia de parada, todos param o que estão fazendo e vão verificar o que aconteceu com o que é que está acontecendo. Então, toda a equipe já está em cima para entender o que foi o porquê daquele erro acontecer, certo? Para tentar resolver ele, resolve da forma mais rápida possível e bota a bola para frente, tá? Você pode se perguntar, mas espera aí, no meu projeto pode ser que ocorram muitos erros por dia, então eu vou parar todos os dias a minha produção? Segundo o Lean, sim, né? Se tiver acontecer 200 erros no dia, para-se 200 vezes. O importante é corrigir o erro, tá? No sistema de produção de software, isso é bom? Na verdade, se você tiver 200 erros no dia no processo de desenvolvimento de software, alguma coisa está errada no processo em si. Então, é bom rever os conceitos, tá? Mas se ocorre lá 10 vezes ao dia, será que é tão interessante a gente parar esse processo 10 vezes para poder realizar essa manutenção? Talvez sim, certo? Talvez encontrar uma forma híbrida, né? Não parar aqueles que estão com folga, né, naquele momento porque o fluxo não está andando, podem auxiliar na correção desse problema e assim a equipe ela vai moldando esse pensamento, moldando essa ideia para que ela consiga efetivamente uma forma boa de resolver o problema e comunicar essa resolução para os outros, tá? Aqui a gente tem outro exemplo lá voltando àquele quadro Kanban, né, que a gente já tinha visto, lá do livro, né, do Prikladnik, do Willi e do Milani, onde ele traz também esse cenário, né? Imagina que um erro ocorreu aqui, ó, então se coloca uma etiqueta aqui e se para todo o fluxo, tá? Então é isso que eles dizem lá, ó, para o fluxo e todo mundo vai tentar verificar o que é um problema. Então, por exemplo, mas o erro passou na avaliação e foi detectado na homologação, aqui se faz os testes, né, vamos ver que nessa parte aqui, essa funcionalidade ou essa atividade, ela passou nos testes de unidade. Na parte de avaliação, digamos que é feita os testes integrados, integração e tudo, e aqui são feitos testes de aceitação. E aí no teste de aceitação não passou. Então o que é que acontece? Todo mundo tem que entender por que foi que não passou. Então para-se a produção, todo mundo vai tentar resolver o problema, entender, e uma vez resolvido, dá continuidade e o fluxo segue. Não faz ele voltar para a parte específica onde ele deveria ter corrigido aquele erro, certo? Resolve o problema ali mesmo, tá? Naquele ponto, uma vez resolvido, remove-se o cartão ou troca-se o cartão para o que estava antes e aí dá prosseguimento ao fluxo. E aí, uma vez travado o fluxo, a ideia é que faça todo mundo ir e que crie essa sensação de que toda vez que a gente tem um erro, a gente vai tentar ao máximo evitar um erro para que a gente não esteja também parando esse fluxo, certo? Parar o trabalho para poder fazer as correções necessárias, tá? E essa é a ideia que se prega, ok?
Então, nesse quadro a gente tem um exemplo de como é feita a tomada de decisão, né? O Kanban, ele prega que, como já foi dito, que não existe essa necessidade de a gente ter uma gestão informando o que cada trabalhador tem que fazer. A ideia é que cada trabalhador ele possa fazer aquilo que dê segmento ao fluxo. Então, uma filosofia que tem que estar inserida dentro do processo, né, de desenvolvimento com o Kanban é que o desenvolvedor ele não vai atrás daquela tarefa que melhor lhe caiba, certo? É claro, ele sempre vai priorizar essas tarefas, mas dentro do desenvolvimento, ele vai priorizar o fluxo, o bom andamento do fluxo do trabalho, porque senão travamentos vão sendo inseridos e esses travamentos vão tornando o trabalho de todos pior. Então tem que se pensar no coletivo, tem que se pensar no fluxo do trabalho, certo? Para fazer com que o trabalho ele flua, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que é o exemplo do quadro que a gente já tinha visto, mas ilustrado de como essas decisões podem ser tomadas, tá? Aqui a gente tem esse trabalhador que finalizou a tarefa que ele tinha, certo? Então, uma vez finalizada a tarefa, ele tem que tomar a decisão do que fazer em seguida, tá? Essa seta 1 e 2 aqui diz que ele pode pegar a tarefa que está em planejamento para os outros usuários e simplesmente ir lá e fazer uma dessas tarefas, tá? Só que se ele faz uma dessas tarefas, ele joga aqui para baixo, ele fecha uma funcionalidade, mas não pode jogar essa funcionalidade no buffer desenvolvido, porque o limite máximo já está cheio, certo? Ou seja, aqui o limite máximo é 1 e ele já tem uma funcionalidade lá dentro do buffer, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente pegar esse camarada e jogar para cá, e aí começar a inspeção? Pode ser, mas aí, ó, ele vai continuar o trabalho, e quando chegar aqui, ele vai estar lá com um problema também, porque aqui esse camarada está bloqueado, então ele não vai conseguir passar essa funcionalidade pela inspeção, tá? O que é que ele pode fazer então? Ele pode pegar essa avaliação aqui, ó, o 5, e jogar para cá para homologação, tá? Não faz sentido porque aqui a gente ainda tem espaço, certo? Para alguma coisa a ser feita, ok? Então o que é que ele pode fazer? Ele pode simplesmente pegar e fazer a homologação andar, tá? Também não faz sentido, porque aqui a gente tem uma funcionalidade que está rodando, tá? E isso aqui efetivamente não está travando processo nenhum, tá? Por quê? A gente ainda tem folga aqui, ó, na parte do que está sendo avaliado, e isso aqui não está travando. Então ele pode vir para cá trabalhar, é uma boa opção, mas o trabalho dos outros ainda vai estar impedido por causa desse camarada aqui, ó. Então, qual é a melhor opção para ele, né? Para ele, pensando nele e no grupo, é dar continuidade a essa tarefa aqui. Então, a melhor opção é a 7. Ou seja, destravar o que está travando o processo e fazer o fluxo andar. Porque assim, quando os outros terminarem, eles podem dar continuidade a inspecionar as partes dele ou puxar uma parte dele para avaliação, já que esse trabalhador aqui ele vai estar fazendo essa avaliação. Tá? Então, essa é uma das formas da gente pensar em como processos simples, como ideias simples, como a ideia do quadro Kanban, ela pode auxiliar a equipe, sem a necessidade de ninguém estar mandando ninguém fazer nada, a fazer o trabalho fluir, né, de uma forma sustentável, sem que a gente esteja muito trabalho em certas áreas, em certos momentos, e depois está correndo para fazer a inspeção, e depois está correndo para fazer a avaliação. Não, faz o trabalho fluir de forma limpa, certo? Faz o desenvolvimento, terminou, faz a inspeção, libera todos os impedimentos, certo? Nesse caso, que está impedindo é essa tarefa aqui, faz ela correr para que a gente consiga ter uma funcionalidade aqui e libere essa funcionalidade daqui para que os outros desenvolvedores consigam dar fluxo ao trabalho deles, tá? Então, lembrando, para que isso seja possível, é importante que todos tenham a ciência que o importante no Kanban é ter fluidez no processo, tá? Então, é por isso que todos têm que ter essa ideia de multidisciplinaridade. Então, o Kanban ajuda, ele bem estruturado, né, é claro, no processo de desenvolvimento da empresa, né, não num processo genérico qualquer. Ele ajuda a equipe a fazer o trabalho fluir dentro do processo de desenvolvimento, de tal forma que cada pessoa ela tem uma facilidade maior de encontrar sua próxima atividade, certo? Fazer sua atividade para que
todo o trabalho de todo mundo seja executado de forma contínua, de forma com momentos de folga também, de forma a tornar o processo o mais eficiente possível, levando em consideração não só o trabalho que está sendo feito, mas também a satisfação de quem está fazendo, beleza? Então, vamos continuar aqui com o Kanban. Eu tenho falado bastante sobre o fluxo de trabalho, sobre a forma como os trabalhos fluem dentro do Kanban, falando das principais características do Kanban, que é a representação visual do trabalho e a limitação de determinados pontos, regiões do quadro de trabalho. Mas eu quero ainda deixar com essa aula a ideia de que o Kanban é algo aberto, certo? Que é algo que ele prega a melhoria do processo. Quando a gente, o processo ele melhora quando a gente consegue representar o processo que a gente tem atualmente em desenvolvimento, certo? Que é o processo que a gente usa. Então o Kanban ele prega isso, que a gente visualize o nosso processo e melhore ele à medida que a gente vai identificando gargalos, tá? E vai utilizando essas poucas que não são regras, que são, não vou dizer que são princípios, são artifícios que são utilizados. Existem muitos autores que trazem alguns recursos para serem adotados ao Kanban, mas que eu não vejo como algo que às vezes vai depender da equipe também, né? Porque às vezes trazem alguns artifícios que soam mais como uma obrigação, tá? E o Kanban ele não prega isso, ele não tem um modelo fixo de como trabalhar, certo? Então, assim, eu não vou me alongar mais nessa aula, vou falar só sobre um outro aspecto muito importante, são as cadências, tá? Que são eventos que ocorrem no projeto, como as reuniões diárias, por exemplo, né? E vou falar mais especificamente da reunião diária, porque ela é uma cadência das reuniões diárias, porque ela é uma cadência que está presente na maioria das metodologias de desenvolvimento e que ela é muito importante também para o bom andamento do Kanban, certo? Então, assim, o que é que difere ela das reuniões, certo? Das reuniões das outras metodologias. O Kanban ele também prega que as reuniões diárias elas devem ser curtas, devem ser em pé, mas o que é mais importante é que elas devem ser feitas de frente para o quadro Kanban, certo? Por que isso é importante? A gente tem visto, né, nos exemplos, como uma pessoa ela pode tomar uma decisão baseada. Eu usei lá o exemplo do livro, né, do Priklan-Nick, e lá, assim, pode parecer um pouco complexo a tomada de decisão, mas essa tomada de decisão ela torna-se mais simples à medida que as pessoas elas se reúnem e discutem seus trabalhos, discutem os movimentos no quadro, de frente para ele, olhando o trabalho que foi feito, olhando como o trabalho está fluindo, certo? Inclusive, muitos gargalos são identificados, tá? Nesse momento. E aí se pensa o seguinte, ó, isso aqui vai gerar um gargalo, quem é que vai pegar essa atividade? E aí há essa acordância entre os membros para se conseguir resolver um possível gargalo que vai surgir ou um possível impedimento que vai surgir, certo? Então, essa reunião diária ela é muito importante dentro do Kanban. Ela não tem essas regras, né, como nas outras, mas as únicas regras básicas é em pé e olhando, todo mundo olhando para o quadro, certo? De frente olhando para o quadro, para que a gente possa tomar decisões do que vai ser feito naquele dia e acordar entre as pessoas, entre os membros da equipe, como esse trabalho vai ser feito, tá? Então essas reuniões ajudam a equipe a sincronizar seus trabalhos, né? E facilitam na hora de tomar as decisões, tá? Então torna-se muito mais fácil a tomada de decisão no momento que as pessoas elas conversam olhando para o fluxo, certo? No modelo visual. Então isso é a parte mais importante do Kanban. Aí tem também a parte das cadências, né? Que a gente tem das outras cadências. Alguns você vai encontrar na internet pessoas falando de algumas cadências diferenciadas, com nomes específicos, tá? Mas eu não quero falar aqui nenhuma delas, porque, como eu falei, eu vejo o Kanban como uma coisa mais aberta. É claro que é importante ler essas coisas, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque esse não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é mostrar como o Kanban facilita o desenvolvimento, e eu acredito que já mostrei isso, tá? Então, assim, diferente de outras metodologias, essas outras cadências não tem um momento específico para acontecer, como, por exemplo, o Scrum. O Scrum ele é time-boxed, ou seja, o tempo ele é definido e uma vez que definido, vai ser aquele tempo.
E no início tem uma reunião, no final tem uma reunião e tem 2 reuniões e assim por diante. Aqui no Kanban, é a equipe quem define quando essas reuniões e quais reuniões vão ocorrer, certo? Então, é a equipe é que vai definir. Você pode utilizar as reuniões que você vai encontrar por aí na internet ou em livros, tá? Mas isso não significa dizer que a gente vai obrigatoriamente utilizar essas reuniões. E nem a forma como eles usam para startar essas reuniões. Uma boa dica para se ter essas cadências, né, essas reuniões, esses eventos e essas cerimônias, é utilizar marcos, certo? E o que significam esses marcos? Ou definir gatilhos, no caso. Por exemplo, digamos que se a gente voltar lá para o nosso quadro Kanban, do nosso exemplo aqui, certo? Do livro. Então ele diz assim, ó, a gente pode definir uma reunião sempre que esse camarada aqui, certo? Que é o avaliado, ou o buffer de avaliado, ele chegar no limite máximo. Ou seja, quando tiver 4 funcionalidades aqui, a gente faz uma reunião de retrospectiva, uma reunião de agendamento, uma reunião, o que quer que seja, certo? Ou quando uma funcionalidade é homologada. Aí a gente pode fazer uma reunião. Então, em vez de a gente ter aquele tempo específico para ocorrer as reuniões e as cadências, nós podemos definir marcos, certo? Ou a passagem de uma funcionalidade para uma homologação e assim por diante. É claro que isso aqui, nesse exemplo específico aqui, certo? Não estou falando que isso aqui vai ser utilizado no exemplo que você vai construir na sua empresa ou no seu grupo de trabalho, tá? Mas esse aqui é um exemplo. Então, assim, quem define são as pessoas que estão envolvidas, ok? Então, essa é a dica que eu quero dar sobre o Kanban, tá? Não vou falar mais nada, certo? Aqui estão as referências que eu utilizei. Além de outras referências, mas outros foi só para consulta. A principal foi o livro, esse livro aqui que eu já comentei. E aqui a gente tem essa página que eu aconselho muito a vocês lerem, que é a página do scrum.as, certo? E aí lá tem uma parte sobre o International Kanban Master, sabe? Foundation. Que aí quando vocês entrarem lá, vocês vão ter mais algumas informações. É aconselhável que se estude mais sobre o assunto, porque ele é muito interessante, mas o que eu queria passar nessa aula era mostrar para vocês que esse método de desenvolvimento, que ele é muito importante e como ele pode ser casado com as outras metodologias que a gente trabalhou, certo? Que a gente entender que o Kanban e o Lean, eles são tão importantes quanto o Scrum e o XP no desenvolvimento, certo? E que a gente pode utilizar somente o Kanban para desenvolver, usando os conceitos do Lean, certo? E principalmente como é que ele funciona, ter uma visão geral de como ele funciona, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo que eu fizer, ok? Um abraço a todos e até mais, valeu!